Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. Eu sou o Pitu e estamos aqui mais uma semana continuando o estudo sobre o livro de Gênesis. E essa semana vamos falar sobre o dilúvio. Mas antes de falar sobre o dilúvio, eu acho que é uma história que todo mundo já conhece. Então a gente não vai focar na história em si sobre o dilúvio, mas eu queria enfatizar algumas curiosidades que para mim foram curiosidades. Se eu sabia, não tinha me dado conta, e são novidades para mim. E também, qual é o plano de Deus com essa história? Né? O que isso quer dizer para nós? Né? E para lembrar vocês, se vocês estão gostando desse estudo, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, deixe algum comentário, faça alguma pergunta que a gente, com o maior prazer, vai responder e falar com vocês. Então, rapidamente, o dilúvio a gente sabe que foi um evento que devastou o mundo e acabou com a humanidade. Existem várias teorias de que eles acreditam que isso não aconteceu. Que não Ou que foi local também, né? Muita gente pensa que foi local e tudo. Exatamente, né? Então, para nós cristãos, que a gente acredita nos 7 dias da criação, a gente acredita também que o mesmo Deus que cria é o mesmo Deus que também pode destruir. E é uma humanidade que interessante se a gente começar a analisar. Adão e Eva teve os seus filhos e acabou dividindo em duas ramificações, não é, João? Você estava comentando sobre isso. Sim, a gente tinha, né, o grupo do Sete e o grupo de Caim, né? Bem distinto semana passada, né? E é muito terrível você observar que depois disso a gente chega numa época onde todo o ser humano pensava coisas ruins, malvadas, todo momento. O pensamento do ser humano era mal continuamente. Então a gente foi de 2 grupos distintos, o bem e o mal. Eles começaram a casar entre si, começaram a ter filhos misturados, chegou num ponto que toda a humanidade se misturou para o lado de Caim e sobrou só o remanescente. É a primeira vez na Bíblia que a gente vê a ideia do remanescente, né? Que são 8 pessoas aí no caso. Exatamente. E legal. Então, quando Deus veio falar para Noé, ele falou para construir uma arca. E essa palavra no hebraico para arca é teval. E é a mesma palavra emprestada do egípcio e é usada para o cesto de Moisés. E também, numa estrutura geral, faz paralelo também com a arca do tabernáculo. Olha só que interessante. Então, eu acredito que tem pessoas que vão achar que isso é coincidência. Mesmo, de repente, uma palavra em português. Falou cidade, é uma cidade em outro país, é uma cidade aqui, pode ser uma outra cidade lá. Mas, para mim, isso são palavras específicas usadas em eventos também específicos. Então, eu acredito que não é pura coincidência, mas sim para enfatizar e dar uma ênfase na importância de certos eventos. Porque isso também se você olhar essas palavras aí, ecoa meio que uma ordem divina, né? Porque Deus está dando certa ordem. Perdão. E Moisés é um cara que ouviu essa ordem e foi lá e botou a mão na obra. Noé, né? Noé. Porque você falou da arca, como você disse, Moisés também ficou numa arca menor, né? Que foi provavelmente a mãe e a irmã dele que construíram com Exatamente. o pai. Mas... Olha só, a gente não tem provas de que chovia naquela época. Então imagina, Deus vem falar para Moisés, para Noé, vai chover. Algo que não tinha acontecido. Tinha o orvalho à noite que umedecia a terra, né? Então essa fé dele e de obediência é algo que também é fenomenal. Porque ele podia ter, de repente, obedecido a Deus para construir a arca e depois não ter entrado na arca por não acreditar. Mas, ok, eu tenho que fazer meu trabalho. De repente, é um cara de 600 anos de idade, já não tinha mais o que fazer, construir uma arca talvez era um desafio pessoal, né? Mas não, ele construiu de acordo e com as medidas certinhas que Deus tinha mandado. E aí demorou 120 anos, né, Pitu? Então, para o cara mudar de ideia, para o cara vacilar, tinha toda a oportunidade, né? A lição menciona, né, que cada pregada que ele dava era realmente, literalmente uma pregada do evangelho, porque você está construindo um barco de 150 metros, né? É um negócio tremendo, né? Ellen White fala no Comendo Patriarcas e Profetas, inclusive, que as pessoas do mundo levavam filósofos lá
para desmentir as teorias dele, para zoar com ele mesmo. Então, imagine, aquilo ali ele virou um motivo de chacota para muita gente. As pessoas passavam lá para tirar o sarro dele. Então, é um exemplo mesmo de fé, é um exemplo de determinação e de, como você disse, contra tudo, né, o que se dizia provável no mundo. A gente lê na Bíblia Apocalipse, diz que o mundo vai ser destruído com fogo também. O mundo foi destruído alguma vez com fogo? Nunca. Na época também nunca foi com água. Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que prestar atenção, né? E voltando na coincidência das palavras, o verbo fazer, né, que é usado, que se refere às ações de Noé, é a palavra do hebraico, né, assá. Então, quando Deus está relatando quando em Gênesis está relatando essa história do dilúvio, tem várias palavras que foram usadas também na criação, como, por exemplo, sete, né? Macho e fêmea, ou segundo a sua espécie, animais, aves, animais que rastejam. Tudo isso, as mesmas palavras usadas na criação, agora está sendo usado no dilúvio. E o dilúvio, a gente sabe, é destruição. Então, isso leva a gente a crer que Deus é o mesmo. É um Deus que cria e também é o Deus que destrói. E você vê, Pitu, se você olhar a linguagem mesmo, como você disse, é realmente um paralelo incrível com a criação, né? Então é como se Deus realmente estivesse desfazendo a criação e criando de novo. A lição dessa semana fala, por exemplo, que não foi só chuva, né? Mas foram as fontes, né, do abismo. Eu não sabia, eu achava que era só chuva. Eu falei, como pode tanta chuva, né? Mas se você pensar bem teologicamente, Pitu, na criação, no começo, o que havia? A única coisa que existia era a água. E o Espírito pairava sobre as águas, né? Agora, se você imaginar, o que Deus fez quando no primeiro ou segundo dia, não lembro lá, ele separou as águas de baixo das águas de cima, não é? E ele fez isso como? Com o seu Espírito que pairava. Ou seja, no dilúvio, a humanidade estava tão mal, e a primeira coisa que Deus falou no capítulo 6 é o quê? Meu Espírito não ficará para sempre com o ser humano. Seus dias serão 120 dias. Então, você imagine, na criação, o Espírito vai e separa as águas. No dilúvio, o que ele fala? Eu vou me retirar da terra. E quando Deus, o Espírito se retira, o que ele faz? As águas acontecem o quê? Elas fazem assim. E é isso que aconteceu, entendeu? Então, se você olhar profeticamente, final dos tempos, o que a gente vê é o quê? O Espírito Santo se retirando da terra. Então, é o mesmo tipo de advertência. Então, essa criação, ela está sendo revertida. E falando de palavras, como você falou, tem uma palavra que chama ruach, né? Que é a palavra do Espírito pairando sobre as águas. Essa palavra ela é usada também quando Deus sopra um vento para baixar as águas do dilúvio. Esse vento é o mesmo vento que separou. Então agora ele se retirou e agora ele está voltando para baixar as águas, está recriando de novo. E é o mesmo vento que é soprado no Mar Vermelho toda noite para separar. Então, o hebraico tem conexões incríveis que a gente está aprendendo nesse trimestre, é fantástico. Bem legal isso daí. E olha só o que o estudo diz aqui, né? Que o dilúvio foi projetado para ser uma nova criação a partir das águas que leva a uma nova existência. Então, outra coincidência aí, né? Porque a água leva a uma nova existência. E esse evento do dilúvio, olha que interessante, né? Porque a gente está falando, qual o propósito de Deus com tudo isso? Prefigura a salvação futura do mundo no fim dos tempos. Prefigura tudo isso, né? E como você falou ali, né, João, que foi o vento que soprou, o dilúvio chegou ao fim. E Deus tinha falado para Moisés, para ficar dentro da arca e para não sair até que ele falasse com ele. E a gente já falou que Moisés, estou falando Moisés de novo, né? Que Noé foi um cara de obediente e seguiu à risca. E olha que interessante, porque quando ele percebeu que já tinha parado de chover, ele não sabia ainda se tinha terra, né, para poder sair da arca. Então, ali fala que Deus lembrou. E é que interessante, porque no hebraico, se você já sabe da estrutura hebraica, a forma como é escrito, ele tem uma estrutura, como é o nome, João? Esqueci agora. Quiástica, né? Quiástica, que vai ela começa, chega no meio, é o clímax da história, e depois ela reverte. Isso, que meio que começa aqui, né? Chega no clima e depois volta fazendo referência a cada uma aqui, né? Uma estrutura bem interessante. E ao contrário da nossa, né? Porque a história moderna de filmes de Hollywood é o quê? Tem começo, meio e fim, né?
Isso. Essa não, ela começa e no meio tem a parte mais importante, né? Que seria como se o fim tivesse no meio e depois o fim faz referências ao começo. E o lembrar está bem no meio, dando a ideia de que essa parte é a mais importante. Só que o que é interessante, que para mim foi a novidade, é que quando diz que Deus lembrou, não quer dizer que Deus fez um exercício mental igual a gente, né? Que, lembrei onde botei a chave. Lembrei, tem que gravar com o João hoje. Putz, tem Noé lá, tem que salvar ele, né? Lembrei, não é Moisés, é Noé, o cara, né? Então, esse lembrar não é como a gente faz para lembrar, mas no contexto de Deus, porque Deus sabe tudo, ele não precisa lembrar, mas se refere ao cumprimento de uma promessa. Ele lembrou, quer dizer que ele vai cumprir a promessa. Olha que interessante. E a promessa é que ele iria salvar a humanidade. E está bem no meio. E Noé, como a parte dele, tem uma parte bem rica nessa história, porque o que ele fez? Ele soltou lá o corvo e a pomba. Antes de Deus falar com ele, se ele podia sair. Deus estava em silêncio, exatamente. Deus em silêncio. E Noé só saiu depois que ele falou com Deus. E isso, olha só o que quer dizer, que a gente ter fé não nega o fato de a gente ter os nossos próprios pensamentos e ir testar, né? Não quer dizer que a gente deve ficar sentado esperando, né? Como é que sinal, né? Só o sinal, né? Pedir a Deus esperando sinal sem fazer nada. Moisés fez a parte dele, mas com fé esperou Deus falar com ele. Isso aí que é interessante, você falou, Pitu, porque se você olhar as imagens, né? Porque a Bíblia, ela fala teologicamente pelas imagens, né? Então, por exemplo, a imagem da porta, né? Como você disse, Noé precisava fazer a parte dele. Então, no começo, ele fez a arca inteira, mas ele tinha que entrar sozinho. Deus não podia empurrar ele para dentro. Ele entrou, só que foi Deus que fechou a porta, certo? Aí, na hora de sair, foi a mesma coisa, você falou. Mandou a pomba, mandou o corvo, mas Deus falou para ele, olha, você sai agora. Ou seja, foi 7 dias depois. Então, Noé fez a parte dele, mas tanto na entrada quanto na saída, Deus que fechou a porta no começo e Deus que abriu no final, né? Então, isso é muito importante, porque é o que você falou, Deus lembra, mas a gente não lembra que Deus lembra, entendeu? Então, o que acontece? A gente fala, Noé podia ter falado, pô, Deus falou comigo 120 anos atrás. Será que ele vai lembrar? Já passou 120 anos. Ou agora Deus me manda entrar. Aí Deus manda entrar, espera mais 150 dias. Mas será que Deus lembrou? Então, a gente que fica com essa dúvida, né? Então, essa estrutura quiástica, ela mostra um negócio bem bonito, assim, que olha aqui. E eu vou botar no comentário da lição embaixo para vocês terem, ó. Começa assim, são 7 dias esperando dentro da arca, depois são 40 dias esperando o dilúvio acontecer. Depois são 150 dias com a água prevalecendo sobre a terra, aí Deus lembra, que é o que você falou, é o centro da história. E depois vem voltando, mais 150 dias, as águas se retirando da terra, 40 dias esperando o dilúvio terminar, 7 dias esperando dentro da arca para sair. Então é 7, 40, 150, 150, 47. Então dessa forma é o quê? É o teste que todos nós passamos na vida. Deus promete que vai te abençoar. Deus promete, se você seguir as leis dele, você vai ter um bom futuro, escolha a vida. Mas você tem que esperar no Senhor, porque ele não cumpre essas promessas do jeito que você quer, né? Então, essa aliança é o quê? Deus promete que ele vai fazer algo purificador do mundo, ele vai recriar o mundo. E ele chama Noé para ser o parceiro dele, para ser o remanescente, né? E Deus faz o quê? Deus faz isso com a gente hoje, Pitu. Se você olhar o verso áureo da lição, fecha perfeito. Quer ver? De repente a gente pode ir terminando por aqui, ó. Que foi Jesus que falou. Então, se Jesus acreditou no dilúvio e falou sobre o dilúvio como dilúvio universal, nós temos que acreditar, é algo sério, né? E Jesus fala isso no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte das Oliveiras, que foi o sermão profético dele, o último sermão antes dele ser crucificado. E ele diz o quê? Enquanto ele está contando como vai ser o final do tempo, como vai ser, entendeu? Todas as catástrofes, o evangelho vai ser pregado por todo mundo, toda aquela coisa que a gente já conhece bem. Ele fala essa frase impactante. Ele fala, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim será quando Jesus voltar. Aí ele continua falando, todo mundo casando, todo mundo fazendo negócios, todo mundo passeando, e aí quando o Filho de Deus chega, vai chegar como um ladrão, ninguém vai perceber. Agora, não tem nada errado em casar, não tem nada errado em ter negócio, não tem nada errado em viajar, passear, mas se isso se torna o seu primeiro objetivo, o seu Deus,
a hora que Jesus voltar, você não vai querer. E foi o que aconteceu na época de Noé. Porque eu imagino, como você disse, Noé, de repente, não estava idealizando isso para a vida dele. De repente, Noé estava pensando, ok, já tenho 600 anos, agora eu vou curtir com a minha mulher, vou, entendeu? Relaxar. E Deus manda esse projeto para ele e fala, meu, isso não é mais um projeto, esse é o projeto. Porque através de você, todas as famílias serão preservadas. Então, é importante que a gente ressalte a necessidade da gente aceitar esse chamado de Jesus hoje, entendeu? Para a gente entrar na arca, né? Entrar pela porta estreita. Jesus fala, a salvação, ela é um caminho estreito, entendeu? E se você pensar, existem milhões de cristãos. Agora Jesus fala, nem todos que vão dizer Senhor, Senhor vão entrar no reino do céu. Só aqueles que fizeram a vontade do meu Pai que está no céu. Então, esses estudos nossos são importantes, Pitu, para a gente tentar passar da historinha das crianças, né, que a gente aprendeu quando era pequeno, né? Noé construiu a arca, pam, 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 Noé que está batendo, entrou os animais. Não, isso é sério. Isso é uma escolha que cada um de nós temos que fazer. Se nós queremos ser o povo remanescente, nós temos que colocar o nosso coração aos pés da cruz e deixar Jesus nos transformar, né? Não é uma vida fácil, mas como Noé e sua família, é a única saída para a salvação, né? Só assim seremos salvos de nós mesmos e estaremos prontos, né? Para quando Jesus voltar, o nosso caráter, nosso coração está pronto para viver para sempre com Ele no céu. Então é uma lição linda, é uma lição, como você disse, a gente não precisa explicar de novo a história de Noé, mas o desafio para vocês aí, meus amigos de casa que estão estudando com a gente, é você ler e aprender algo novo da história de Noé, como a gente aprendeu, quantas pérolas, né, de sabedoria para aplicar para a nossa vida hoje. Esse é o desafio e semana que vem estamos aí de volta. Vamos lá. Ok, vamos para encerrar, vamos orar? Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado por mais um estudo, muito obrigado pelo exemplo da vida de Noé, sobre a arca e a salvação da humanidade através desse evento. Esteja com cada um dos nossos amigos, toque no coração de cada um, que a gente possa continuar estudando essa lição sobre o livro de Gênesis. E esteja com cada um essa semana e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.